Amigos internautas, o nosso boa tarde. E a gente está aqui no Ministério Público trazendo a palavra do Dr. Julimar Barreto. Não para falar de assuntos relacionados a Santo Antônio de Jesus, mas relacionado ao Brasil, ao país. O projeto de lei Abuso de Autoridade, projeto de lei 280/16. Dr. Julimar, quando se combate a corrupção, muita gente está aí preocupada com essas questões do Lava Jato, o trabalho que é feito pelo Ministério Público, também pelo juiz Sérgio Moro. A gente vê a preocupação de vocês em combater esse crime do colarinho branco, a corrupção desenfreada no país, e essa preocupação que nos traz aqui essa noite é exatamente por esse problema, esse projeto de lei que pode ser votado pelo senador Renan Calheiros, presidente do Senado em Brasília, e na semana que vem pode ser colocado em pauta e ser aprovado um projeto de lei 280/16 no Brasil. O que é que pode ocorrer com o Poder Judiciário e o Ministério Público de um modo geral? Doutor Julimar, o nosso boa tarde. Olha, você falou bem uma coisa. Esse projeto de lei foi elaborado por Renan Calheiros, um senador que já está sendo investigado dentro do próprio Supremo Tribunal Federal com não sei quantos inquéritos policiais. Então, um cidadão desse, um senador desse, é que elaborou um projeto de lei para justamente perseguir o Ministério Público e o Judiciário. Em resumo, o que é que quer esse projeto de lei? Quer o seguinte, que se houver uma investigação, um inquérito policial, aí vai para o Ministério Público faz a denúncia contra um criminoso de colarinho branco, um político que desviou milhões, vai para o Judiciário faz o processo, instrui o processo, depois ocorre a sentença, esse elemento, esse político é condenado, mas ele, como tem bons advogados, recorre para o tribunal. Se no tribunal a sentença do juiz for anulada por qualquer motivo, ou for reformada, esse político vai ter o direito de processar tanto o juiz quanto o promotor que elaborou a denúncia contra ele, que iniciou a ação penal contra ele. Então é um verdadeiro absurdo que vai fazer com que os promotores e os juízes não tenham essa independência necessária, essa tranquilidade para fazer os processos contra os criminosos de colarinho branco, porque essa lei não vai beneficiar o povão, não vai beneficiar o cidadão comum, o cidadão de bem, vai beneficiar só os criminosos de colarinho branco. Agora, doutor Julimar, inconteste que há abuso de autoridade em algumas instâncias, como no Judiciário, Legislativo e por aí vai. E nesse caso, o projeto de lei visando barrar esse abuso de autoridade, isso também não é de certa forma, eu estou colocando isso até como para realmente cutucar o senhor, para o pessoal que está em casa assistir e poder entender. Isso, de certa forma, ele traz algum benefício para alguém que está abusando de autoridade com um cidadão ou cidadã, ou seja lá quem for? Olha, boa pergunta. Precisa ser ressaltado o seguinte: o Ministério Público não é a favor de abuso de autoridade, nem o Ministério Público, nem o Judiciário. Já existe lei de abuso de autoridade que pode ser até aperfeiçoada, melhorada. Ninguém é contra isso. O que nós somos contra é se criar uma lei de abuso de autoridade que é direcionada especificamente para os promotores e procuradores e para os juízes. Esse projeto de lei não vai contra todas as autoridades do Legislativo ou do Executivo, do Ministério Público ou do Judiciário, o que é um absurdo e vai inviabilizar a Operação Lava Jato. Está tentando obstar a Operação Lava Jato, né? Com certeza, porque se for passar esse projeto de lei, se for aprovado, o que é que vai acontecer? Cada procurador da República, que é o Ministério Público Federal, que atua na Operação Lava Jato, e o próprio juiz Sérgio Moro, será processado por todos os réus que eles estão processando. Então, hoje a Operação Lava Jato tem mais de 280 réus ou investigados. Todos eles vão, por meio dos seus advogados, poder processar tanto o juiz quanto os procuradores. Então, essas autoridades não vão fazer outra coisa mais senão se defender dessas acusações levianas e falsas. E vai favorecer o quê? A impunidade. Então, a gente tem que lutar contra esse tipo de absurdo, esse tipo de coisa. A sociedade precisa se mobilizar contra isso. Muito bem. Para quem não sabe, a Operação Lava Jato
ela está batalhando contra a corrupção, desvio de verba pública do país. Agora, doutor Julimar, também é necessário a gente colocar que é inconstitucionalidades. Isso daí já está sendo batido. A Associação do Ministério Público tem ido lá no Congresso, junto com a Associação de Magistrados, tentando colocar para os senadores, mas a maioria dos senadores está respondendo a processo, a inquéritos. Então, é interesse deles aprovar um projeto de lei que vá barrar isso, que vai dificultar a ação do Ministério Público e do Poder Judiciário. E outra coisa, é bom ressaltar que já existe lei de abuso de autoridade, que os promotores e juízes já podem ser processados por essa própria lei e pelas corregedorias estaduais e federais. Podem ser processados também pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que abre processos disciplinares, ou, no caso dos juízes, pelo Conselho Nacional da Magistratura, que também pode abrir procedimentos disciplinares. E as punições têm ocorrido. Basta abrir os diários oficiais, Diário Federal, Diário da União, etc., que vai ver as punições estampadas lá. Pois é, estão tentando intimidar as ações perpetradas aí pelo Poder Judiciário, principalmente essa Operação Lava Jato, que Renan Calheiros também é um dos suspeitos aí. Eu não vou dizer que ele está condenado ou não, porque ele é réu nesse processo, né? O presidente do Senado, que tem a maioria do Senado, está tentando aí, quem sabe até confundir os seus pares para votar nesse projeto. É necessário, nesse momento, eu creio que seja uma mobilização da população, né? De um modo geral, né, doutor? Com certeza. Eu lembro que, há uns anos atrás, teve a PEC 37, um projeto de emenda constitucional número 37, que visava tirar do Ministério Público o poder de investigar crimes. E só poderia ficar, segundo esse projeto, só ficaria sob a responsabilidade da polícia. Se esse projeto da PEC 37 tivesse sido aprovado, nós não teríamos hoje a Operação Lava Jato, que é basicamente investigada pelo Ministério Público Federal, com apoio da Polícia Federal. Mas a iniciativa maior é do Ministério Público Federal, que depois faz o processo, faz as medidas e manda para o juiz Sérgio Moro. Eu lembro que o juiz Sérgio Moro ele não pode tomar iniciativa de decidir nada. Ele tem que receber o pedido de alguém para ele poder decidir. Quem é que faz o pedido? Quem é que faz o cruzamento de informações? Quem é que vai pesquisar as contas clandestinas nos países estrangeiros? É o Ministério Público e a Polícia Federal. Principalmente o Ministério Público Federal. Então, se a PEC 37 tivesse sido aprovada lá atrás, hoje não teríamos a Operação Lava Jato. Então, cabe à população se mobilizar, porque lá atrás houve a manifestação nas ruas, e aí o Congresso Nacional recuou na aprovação da PEC 37, e hoje a população precisa novamente se mobilizar, mandar e-mails para o Senado Federal, para cada senador, para que eles vejam que a população está de olho e não aceita essa armação, essa verdadeira armação contra uma instituição que está cumprindo apenas o seu dever, está fazendo a fiscalização da lei e tentando evitar esse grande desvio de dinheiro público que está sendo mostrado aí na Operação Lava Jato. Nas redes sociais vocês podem sim também se contrapor a esse projeto de lei, a 280/16, é necessário que a população também se mobilize, dê força aos juízes, promotores, principalmente na investigação da Lava Jato, como já foi citado aqui com o doutor Julimar Barreto. Mas, doutor Julimar, também é importante ressaltar que eu sei que o senhor, como outros colegas do senhor, promotores, juízes, estão também se mobilizando nesse mesmo sentido, a abdicar do seu tempo para poder mostrar isso para a população, chamando a imprensa, divulgando, alertando toda a população em relação a esse problema dessa mazela que está tentando ser perpetrada por Renan Calheiros, não é isso? Exatamente. O Ministério Público tem se mobilizado, tem a Associação Nacional do Ministério Público, tem a Associação Nacional dos Magistrados, que tem ido no Congresso, tem mostrado pareceres, mostrado a inconstitucionalidade desse projeto de lei, mas é uma tarefa árdua, difícil, porque, como já disse antes, muitos desses senadores, muitos deputados estão sendo processados justamente pelo Ministério Público. Então, muitos deles não querem nem receber os representantes da classe da gente, os
os promotores e procuradores que vão lá mostrar essas inconstitucionalidades. Então, é uma tarefa difícil que só temos chance de reverter esse quadro se a população se unir e se manifestar. Mas só mais uma pergunta que eu sei, eu ouvi dizer, não sei se o senhor pode confirmar comigo, o Ministério Público vai parar por alguns minutos em protesto a esse projeto que pode ser votado no Senado? É verdade. Há um pleito de pararmos durante meia hora. Todos os trabalhos? Todos os trabalhos no Brasil inteiro, como forma de protesto, para mostrar aos senadores que não estamos satisfeitos e que a sociedade também veja isso, esse protesto, e também se junte a essa corrente. Doutor Julimar, muito obrigado. É um momento ímpar. A gente agradecer sua participação mais uma vez, conscientizando a população da PL 280/16, projeto de lei 280/16, que barra aí o Judiciário, o Ministério Público nas investigações. Eles querem citar como se fosse abuso de autoridade para travar aí essas investigações feitas principalmente pelo Ministério Público, realizadas pelo Ministério Público em todo o país. A gente agradece, muito obrigado, e a gente está sempre à sua disposição aqui, amigo. Eu que agradeço, Marcos, e conto aí com a Voz da Bahia para divulgar esse inconformismo, essa luta do Ministério Público e do Poder Judiciário para que esse triste projeto de lei não seja aprovado no Congresso Nacional. Aqui você fica muito bem informado. Vamos voltando ao 12:30 com Marcos Augusto.